Que Deus abençoe a Camila e a irmã Maria também. Amém, em nome de Jesus. Camila, para que a logística ficasse melhor, ela está agora no outro ministério, saiu debaixo da bênção, mas você sempre vai ser uma filha dessa casa, né? Então, o coração é um lugar onde nós mantemos as pessoas que de fato fizeram uma diferença nesse ambiente, assim como a irmã Maria. A Maria, para ficar mais perto de sua casa também, está, né, mudando de casa, mas nós também te amamos, viu, Maria? Muito. E a grande questão é que nós precisamos entender, querido, que não é uma placa, é aquilo que é gerado dentro de nós. Porque não é uma placa que vai subir, não é uma denominação, é uma noiva adornada, limpa, pura. Amém? Vamos adorar mais um pouquinho? Glória a Deus. Queridos, abram comigo 1 Pedro, capítulo 1, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Em nome de Jesus. Você pode ficar sentado mesmo, tá? Em reverência ao Senhor. Lembre-se que você está num ambiente, querido, onde há uma palavra. Abaixem o retorno para mim um pouco. E aonde há uma palavra, há uma possibilidade de uma mudança de vida. E muitas vezes nós nos dispersamos com o barulho, com o carro que passa lá fora. Nos dispersamos com tantas coisas e uma palavra pode mudar uma história. Que você possa estar muito atento àquilo que o Senhor vai falar ao seu e ao meu coração, em nome do Senhor Jesus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido, com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. O versículo 20 fala assim: antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Amém? Pai de amor, muito obrigado, que essa palavra fale ao nosso coração profundamente. Senhor, que hajam corações contritos, que haja sede para ouvir a tua voz e a tua palavra, e que esta palavra vá e produza o resultado que permanecerá e ecoará por toda a eternidade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, o tema dessa mensagem é: não foi por acaso, sempre foi um plano. Amém? Porque muitas vezes nós achamos que tudo o que aconteceu foi uma casualidade. Tudo o que aconteceu com o Senhor Jesus. E aqui nós lemos aquilo que o apóstolo Pedro leu, e nós sabemos, todos sabemos que Jesus um dia foi crucificado. Todos sabemos que um dia Jesus foi vilipendiado pelos homens. Todos nós sabemos que Jesus cumpriu a sua chamada e no final de tudo disse: está consumado. Todos sabemos disso. Mas essa noite é uma noite em que ela é muito importante, porque nós vamos fazer com que a memória do Senhor e em memória dele nós possamos comer do pão, beber do cálice do Senhor até que ele venha. O que me chama a atenção aqui é que ele fala: no fim dos tempos foi manifestado o Senhor. Ou seja, quando Jesus Cristo morreu, foi manifestado o fim.
E aí nós ficamos pensando, não, o fim vai demorar, mas aqui Pedro está dizendo que, com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no final dos tempos por amor de vós. Ou seja, se quando Jesus se manifestou em glória, já era o fim dos tempos, imagine agora. Se naquele tempo, há mais de 2000 anos atrás, a palavra sinaliza que já era o fim, imagine agora. Essa palavra é muito importante, e eu quero lembrá-los que Jesus Cristo passou por 6 julgamentos. Foram 3 julgamentos políticos, e são 3 julgamentos religiosos que ele passou. Antes de ser condenado à morte, ele passou e foi julgado por Pilatos, primeira vez. Depois foi julgado por Herodes, segundo julgamento político. E depois volta para Pilatos, no terceiro julgamento. Depois vem mais 3 julgamentos. Primeiro, ele foi julgado na casa de Anás. Depois, ele foi julgado na casa de Caifás, pelo sumo sacerdote. E depois, julgado por Caifás novamente. Ou seja, julgado 6 vezes. 3 vezes politicamente e 3 vezes pelos religiosos. Amém, varão? Meu tangedor está de folga? Aleluia. Então, veja bem, ele é absolvido nos 3 julgamentos políticos, mas é condenado nos 3 julgamentos religiosos. E aí você vê como que a religião é perigosa. E é por isso que nós sempre estamos ensinando a igreja a não ser um religioso. Porque a religião, ela é cheia de regras e normas. Mas quando você se torna filho, o pai não precisa falar para você, isso é certo, isso é errado, não faz isso não. Não, há uma consciência espiritual. Nós temos um desejo ardente de acertar o alvo. Escute, a palavra pecado significa aquele que erra o alvo. Então, se eu sei que o meu pecado faz errar o alvo, e o alvo é Cristo, então o que eu preciso fazer? Eu preciso lutar todo dia contra o pecado, porque todo dia ele bate a nossa porta, todo dia ele tenta nos distanciar da presença de Deus, todo dia o pecado tenta nos levar a um lugar da nossa alma. E a alma, querido, é terrível, porque quando alguém está endemoniado, quando alguém está possesso, você vai lá e expulsa os demônios, você vai lá e dá ordem aos demônios, você os amarra, lança para fora. Mas nós temos uma alma, e essa alma milita contra as coisas do Espírito. Gálatas capítulo 5 fala sobre isso. Então qual o problema da alma? A alma você leva ela para todo lugar. Você está dormindo com o inimigo todo dia, a sua alma. Você vai para o trabalho com esse inimigo da sua alma, da sua salvação. Você vai para uma festa e você está levando o inimigo da sua salvação, a sua alma. Você está entendendo, sim ou não? Então, veja bem, absolvido em 3 julgamentos políticos e condenado em 3 julgamentos religiosos. Então você veja bem o que a religião é capaz de fazer. A religião conseguiu, irmãos, condenar o próprio Cristo. Imagina o que a religião não pode fazer com você e comigo. Imagina o que a religiosidade não pode fazer com você e comigo. Agora, por isso, nós recebemos, pelo testemunho do Senhor Jesus Cristo, a autoridade de sermos feitos filhos de Deus. Jesus, com o seu sangue carmesim, ele assina o Novo Testamento no seu nome, porque nós sabemos que para que você possa receber a herança do testador, o testador precisa morrer. Então ele constrói um testamento, e ele fala, a partir de agora, vocês têm direito, e serão herdeiros e co-herdeiros. Mas para que o direito fosse passado para mim, para você,
era necessário que testador morresse, e o testador é Jesus Cristo. Por isso se faz necessário a morte de Jesus, para que o testamento seja validado como as heranças celestiais sobre mim e sobre você. Aleluia. Então olha só, quando Jesus foi para o último julgamento político, Pilatos apresentou ao povo Jesus, também conhecido como o Messias, como o ungido. Mas também apresentou um outro homem, e esse homem, o seu nome era Barrabás. Quem já ouviu falar de Barrabás, o barbudo? Sim ou não? Glória a Deus. E Barrabás, ele era um amotinador. Ele era um cara mau. Ele era um rebelde. Ele montava rebeliões. E ele nasceu numa cidade chamada Iafo. Iafo ficava ao sul da Judéia. Agora, qual era a expectativa do povo da Judéia com relação a Barrabás? Eles esperavam que Barrabás, com a sua liderança, tomassem à força o poder do Império Romano. Ele era um amotinador. E Barrabás significa, Bar é filho. E ele era filho de Aba. Bar, filho. Aba, pai. Filho do pai. Quem está aí? E eu descobri algo muito peculiar sobre Barrabás. Porque enquanto Pilatos e a religião julgava a Barrabás e a Jesus, eu descobri algo muito peculiar que eu quero compartilhar com você. Barrabás significa filho do pai, porque Aba é pai. E aí, em uma versão, nova tradução da linguagem de hoje, e na versão grega moderna, está escrito o nome de Barrabás. E aí, eu quase fiquei careca quando eu vi o nome de Barrabás. Pasmem, embora Barrabás, o nome dele é filho do pai, estas duas versões falam que ele tinha um nome, Bispa Lídia. E o nome de Barrabás era, nessas duas versões que eu falei para você, Jesus. Olha isso. Então nós temos, num cenário, dois Jesus. Só que um é verdadeiro e o outro é falso. Um é o amotinador. Um é aquele que a Judéia tem uma expectativa que esse Jesus, Barrabás, filho do pai, viesse a libertá-los da tirania do Império Romano. Mas em contrapartida havia um outro Jesus, o enviado, o Messias, onde a sua intenção não era conquistar o Império Romano. A sua intenção não era estabelecer um exército enfileirado contra Pilatos, contra Barrabás, contra Caifás, contra o mundo daquela época. O papel de Jesus não era levantar soldados, era levantar apóstolos, era levantar a igreja. Enquanto um é um amotinador, enquanto um quer conquistar o Império Romano, e a Judéia está na expectativa de que ele fosse um libertador, do outro lado tem um outro Jesus. Ele é o Messias, ele é humilde, ele é simples, ele caminha entre os povos, ele caminha entre as prostitutas, ele caminha entre aqueles que a sociedade, que a religiosidade não queria por perto. Então, Barrabás, o amotinador, o rebelde, e o seu nome significa
Salvador, porque o nome Jesus significa Salvador. Então, por causa de seu nome, a Judéia pensou o quê? Nós temos um Salvador, e o nome dele é Barrabás. É Jesus Barrabás. Jesus, filho do Pai. Mas, olha que coisa incrível. Quando Jesus perguntou, quem dizem que eu sou? Uns dizem que tu és João Batista, que tu és Elias, que tu és um dos profetas. Mas e vocês, quem dizem que eu sou? E aí Pedro, movido pelo Espírito Santo, ele vai dizer, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Aleluia. Então nós estamos aqui diante de dois salvadores. Um é um salvador que só tem de salvador o seu próprio nome. Mas do outro lado, o verdadeiro Messias, o verdadeiro ungido, o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo, aquele que veio ressignificar a minha e a sua história, aquele que veio mudar as nossas estruturas emocionais e espirituais, aquele que veio trazer a salvação a cada um de nós. Um pretendia ser o Salvador e o outro era o verdadeiro Salvador. Pilatos, por causa da Páscoa, vai usar um costume onde se libertava um escolhido pelo povo. Então havia uma liberação. Aquele que o povo escolhia era liberado, era descondenado. Aleluia! Quem está entendendo o mistério? Então era descondenado, irmão. E aí nós temos dois Jesus. Nós temos um falso e um verdadeiro. Nós temos um barbudo e nós temos um outro que é o verdadeiro. A questão é, esses homens estão diante de uma multidão de pessoas. Eles estão na Páscoa e Pilatos, para não perder a popularidade, porque uma das funções de Pilatos era manter a Judéia sempre organizada, sem amotinações, sem guerras, sem levantes, sem rebeliões, sem rebeldes. Essa era a posição dele. E ele, sabendo quem era Barrabás, pensou logo, todo mundo sabe que esse Barrabás aqui, esse Jesus aqui não presta. Todos sabemos que esse Jesus Barrabás aqui não vale nada, que é um amotinador. Agora, quando eles pegaram a vida de Jesus e tentaram encontrar uma maneira para condená-lo, não encontraram nenhuma falha que pudesse condená-lo. E o povo escolheu quem? O tirano. O povo escolheu quem? Aquele que estava à esquerda. Você está entendendo, sim ou não? Escolheu Barrabás. A questão desses tempos é que nós estamos aqui e nós podemos fazer uma escolha. A gente vai escolher as coisas deste século ou nós vamos escolher o verdadeiro Salvador? Nós vamos escolher viver uma vida de qualquer maneira ou nós vamos escolher o verdadeiro Salvador? Aleluia, quem está aí? Então Pilatos oferece ao povo a possibilidade de escolher entre o que pretendia ser o Salvador ou o Salvador verdadeiro. Jesus Barrabás ou o verdadeiro Jesus? Então Pilatos apresenta os dois para o povo, Jesus, filho do Pai, e Jesus ungido. E aí ele vai fazer a pergunta cabal: quem vocês querem que eu solte? Vocês querem que eu solte o Jesus amotinador? Ou vocês querem que eu solte o homem que eu não encontrei nele nenhum dolo, nenhuma culpa? Onde nós fizemos uma minúcia sobre ele e não encontramos nada que o condenasse. Ou vocês querem que eu solte esse aqui, que nós sabemos que de fato é amotinador, que é rebelde, que veio realmente, e havia uma expectativa, e aí nós precisamos entender isso. Por que o povo grita que solte Barrabás? Porque alguém acabava ganhando alguma coisa com isso. Alguém conseguia passar as leis por causa desse amotinador.
Mas o outro não tem espada. O outro não veio guerrear contra Roma, contra o império, contra Pilatos, contra Herodes. Ele veio para apresentar o Pai que está nos céus. Ele veio como cordeiro mudo perante os tosqueadores. Ele veio apresentar a verdadeira salvação. Ele veio apresentar não o reino de Herodes, mas o reino do Pai. Mas o povo, porque tinha interesses escusos, vão escolher a quem? Aquele pelo qual, neste século, eles iriam, de alguma forma, colher algum benefício, alguma benesse com a soltura de Barrabás. Você está aí, não? Então Barrabás, ele é exatamente a figura de um povo que quer se dar bem aqui na terra, de um povo que quer as benesses de baixo. Eles não estavam escolhendo a Jesus, porque Jesus estava apresentando a eles uma outra realidade, uma realidade celestial, e não uma humana, não uma natural. Enquanto um é amotinador para tomar o império dos homens e entregar na mão dos homens, existe um outro aqui, que ele se apresenta com aquele que é o representante do Pai, onde ele fala para Filipe: Filipe, como você pergunta quem é o Pai? Se você está à procura do Pai, olha para mim, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, onde está o Pai? Só que os homens deste século estão pouco se lixando com as coisas do alto. Os homens desse século querem se dar bem. Os homens desse século não estão nem aí com o que vai ser amanhã. Eles estão pensando assim: se a farinha é pouco, o meu pirão primeiro. Eles não estão pensando nas próximas gerações. A igreja é um lugar de reposicionar a geração para as próximas gerações. Porque Deus não é um Deus de uma nova geração, Ele é um Deus da próxima geração. E nós, como igreja, precisamos hoje entender de que lado nós estamos. Do lado do século que faz tudo errado, que anda na contramão da vontade de Deus, ou apoiados na palavra. Essa noite é uma noite para que eu e você possamos fazer uma avaliação criteriosa das nossas escolhas, das nossas decisões diárias. E eu estou falando de toda a escolha. Quando você acorda de manhã, você precisa fazer uma escolha. Que sapato vou calçar? Que roupa vou vestir? Todos os dias nós fazemos escolhas. Ali aquele povo estava dizendo: não, a nossa escolha é Barrabás. Mas qual é a sua escolha? Porque existem escolhas que não vão alterar o futuro de ninguém. Existem escolhas que não vão alterar nada. Vai mudar alguma coisa no futuro de alguém a cor da roupa que você veste no dia? Não vai mudar. Vai mudar alguma coisa na vida de alguém a cor do teu cabelo? Não vai mudar. Mas existem decisões que elas podem alterar a tua salvação. Quando você escolhe por Jesus, você está dizendo: Senhor, embora saiba que tenha benesses aqui embaixo, eu estou de olho nas coisas do alto. A minha pergunta para você nessa noite é: você está focado nas coisas daqui de baixo? Ou você está focado nas coisas do alto? O dia que você deu um passo à frente e disse: Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida, você estava dizendo: Senhor, agora a minha vontade é fazer a sua. Senhor, agora eu entendo que a tua vontade está sobre a minha vontade. Quem está aí? Então Pilatos vai perguntar à multidão: quem vocês querem que eu liberte? E então disserem: queremos que liberte a Barrabás e crucifique a Jesus. É tão sério isso aqui, que eles percebem que Pilatos ele fica meio constrangido, porque ele achava que aquela estratégia iria livrar o verdadeiro Messias da condenação, da crucificação.
Mas de repente a vontade humana é diferente. A vontade humana é: solte Barrabás e crucifiquem o outro Jesus. Nós não queremos o Cristo Jesus, o Messias. Nós queremos o Barrabás. Nós não estamos preocupados com as coisas de cima. Nós não estamos preocupados com o futuro. Nós queremos aquilo que tem para agora. Qual o problema dessa geração? Ela está preocupada com agora. E amanhã? E depois de amanhã? É claro, no dia que você decidiu por Jesus, irmão, virou uma confusão. Perdemos amigos, perdemos pessoas que a gente achava que amava, perdemos. Mas no reino de Deus, o que perde é o que ganha. O que dá é o que recebe. Essa noite é uma noite para fazer escolhas. Qual escolha você faz para o seu futuro, para o seu destino eterno? Qual escolha você faz para a igreja, para a sua família? Qual a decisão que nós estamos indo tomá-la? Porque nós estamos num tempo crucial, num tempo de decisões que vão alterar não apenas a realidade de agora, mas vai alterar a realidade da igreja, da família. E nós vamos fazer o quê? Vamos ficar de braços cruzados? Vamos preferir o ladrão? Você está aí, não? Vamos preferir o Barrabás? Ou vamos ficar com o Messias? Você está aí? Glória a Deus. Para um bom entendedor, um pingo é letra, sim ou não? Glória a Deus ou não? Ah, mas a igreja não pode se meter com certas coisas. A decisão que eu tomo na minha vida, para o meu casamento, para os meus filhos, é problema meu. Problema é sério, porque ele implica num resultado que vai trazer complicações para todos nós. Aleluia. Disseram então o quê? Liberte a Barrabás e ao outro crucifiquem. E aí Barrabás vai fazer o quê? O ato que todos nós sabemos, ele lava as mãos. E aí alguém pode pensar: eu já percebi que o apóstolo, toda ceia, alguém lava a mão dele. Será que ele é um Pilatos? Não, é só para que não contamine o pão que você vai comer. Aleluia. É higiene mesmo, glória a Deus. Mas a igreja evangélica, num geral, ela anda como Pilatos. Como? Eu vou lavar as minhas mãos. Eu não vou me meter nisso ou naquilo, querido. Eu não vou falar do amor de Jesus para minha família. Porque o que eles vão pensar ao meu respeito? Pensem o que quiser, mas a verdade que vai sair da tua boca vai alterar o destino deles. Você está aí, não? Glória a Deus. Então esta é uma noite que nós precisamos decidir o futuro dos nossos filhos. Como? O seu comportamento vai alterar o destino dos seus filhos. Glória a Deus. Pilatos, ele era meio evangélico, estava sempre lavando as mãos. Não, isso não é comigo não. É sim. Irmão, se eu tivesse tido medo de falar do evangelho para os meus irmãos, para minha mãe, para o meu pai, se eu tivesse ficado assim, mas e se eu perder a amizade deles? Queridos, eles não eram pastores hoje. Você está entendendo, sim ou não? A pastora Maria não era pastora, pastor Domingos não era pastor, pastora Marília não era pastora. Se eu tivesse recuado, não, o que vão pensar de mim? Pense o que quiser, a verdade é o que liberta e ela é uma só. Existem muitas versões, existem muitas religiões, mas há um só que liberta, há um só que traz o caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E às vezes nós pensamos: não, mas se eu falar, eu vou perder os meus amigos. Que perca! Quando eu vim para o reino, quando eu aceitei a Jesus como o único, suficiente e exclusivo Salvador da minha vida, queridos, os aspas amigos desapareceram. Sabe por quê? Porque as pessoas não querem alguém que fale a verdade. As pessoas não querem alguém que confronte a elas. Você está aí, não?
As pessoas querem que alguém massageie o ego delas. Aleluia. Sabe o que é isso, querido? Deus está trabalhando e Ele quer tirar de nós tudo aquilo que não é nosso. Esse é um tempo que o Senhor está tirando nossos rótulos, porque Ele quer imprimir a sua presença. Aleluia. E aí quando eu olho para Pilatos, eu olho para nós, muitas vezes não queremos nos comprometer com a salvação da nossa família, com a salvação dos nossos filhos. Nós não queremos perder os colegas da faculdade, nós não queremos perder as amizades, nós não queremos, sabe por quê? Porque estamos muito humanistas, nós estamos preocupados muito com a gente. Esse é um tempo da gente descentralizar de nós e pensar no todo. Porque nós somos um só corpo, temos um Salvador, um só Espírito, um só batismo, uma só fé e uma só esperança. Aleluia. Então, quando Pilatos diz, olha, eu não tenho nada a ver com a escolha de vocês, e o povo responde, caia sobre nós o sangue de Jesus o Messias. Meu Deus! Quando nós olhamos para o holocausto, nós ficamos pensando, que caos, que tragédia. Mas eles ligaram uma palavra no mundo espiritual. Eles disseram, caia sobre nós o sangue deste Jesus, o Messias, sobre nós e sobre as gerações futuras. Nós vimos, a história escreveu, está lá para todo mundo ver, o holocausto, o ambiente hitlerista. Todos já ouviram falar de Auschwitz. Todos já ouviram falar do massacre dos judeus, porque eles liberaram uma palavra, caia sobre nós o sangue de Jesus, o Messias, e sobre os nossos filhos. O que nós aprendemos, e que eu também já preguei aqui, é que a cruz preparada, ela foi preparada para Barrabás, que tinha um entrecorpo maior, que tinha os braços maiores que Jesus, e que inclusive tiveram que deslocar o ombro de Jesus, porque a cruz era incompatível. Mas eu fui fazer um estudo minucioso sobre isso, e eu descobri que a cruz era exatamente a medida de Jesus. Eu descobri, inclusive, de onde tiraram as madeiras que Jesus foi crucificado. Quem está aí? Fala alguma coisa em nome de Jesus. Então, nós aprendemos que Jesus, que a cruz de Jesus, que ele foi crucificado, era de Barrabás. Como se fosse assim. Mas, se fosse dessa maneira, a cruz seria uma casualidade. Mas a cruz não é uma casualidade. A cruz tem um propósito vinda do alto e não de baixo. Aquela cruz era exatamente para Jesus. Você está aí, não? A crucificação, ela é um plano de Deus, antes da fundação do mundo. Como nós lemos aqui, no versículo 20 de 1 Pedro, no capítulo 1, conhecido com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Ou seja, o mundo nem estava sendo gerado, e o Senhor já tinha encontrado e feito um plano de salvação. Aleluia. Adão não tinha nem nascido, não tinha sido gerado ainda do pó da terra, e Deus já tinha preparado um plano de salvação. Então a nossa salvação, a crucificação não é uma casualidade, a crucificação é um plano de salvação para a sua e para a minha vida. Glória a Deus. Então, lendo as Escrituras, nós percebemos que não poderia ser assim. Porque a crucificação não é um acidente de percurso. A crucificação é um plano eterno de Deus, que Deus estabeleceu antes da fundação do mundo. Como lemos. Aleluia. Não foi uma tragédia, foi um plano.
A primeira vez que eu era criança, eu vi um filme de Jesus na Páscoa. Aí eu fiquei muito chateado com os romanos. Esses miseráveis desses soldados romanos. Olha o que eles fizeram com Jesus. Só que aí eu cresci e entendi que não foram os miseráveis dos soldados romanos. Era o meu pecado. Era o seu pecado que estava sobre ele. Amém, irmão Cláudio? Glória a Deus. Acho que faz tempo que eu não lembro de você, né, irmão Cláudio? Ô, glória! Amém. Alguém um dia falou assim: irmão, você só fala do irmão Cláudio. Eu falei: irmão, dorme também que eu não vou lembrar de você. Aleluia. Aleluia. Ficou chateado comigo, porque não, você só fala do Cláudio, do Cláudio. Irmão, o Cláudio acorda 3 horas da manhã. Amém. Eu faço assim, brincando com o irmão Cláudio, mas eu sei, ele é um homem muito trabalhador. Aleluia. Aí eu faço essa brincadeira com o irmão Cláudio. E o irmão falou assim: mas o senhor não me ama não, porque o senhor só chama o irmão. Eu falei: irmão, é só você dormir que eu chamo você também. Aleluia. É por isso. Agora não vou ficar mais chateado com o senhor não, então amém. Você percebe que às vezes as pessoas, por não entender algumas coisas, elas ficam magoadas, sem entender o verdadeiro motivo. É ou não é verdade? Agora o Cláudio nem vai dormir mais, aleluia. Então, a crucificação não foi uma tragédia, foi um plano. João 10:18, a palavra vai dizer assim, ninguém tira a minha vida, eu espontaneamente a dou, tenho o poder de dá-la e também tenho o poder de reavê-la. Ou seja, sabe o que Jesus está falando? Ninguém está me matando, eu estou me entregando, por causa do plano de salvação. Vocês não estão entendendo? Eu não estou indo para a cruz por causa que Judas Iscariotes me traiu. Eu não estou indo para a cruz por causa da maldade de Herodes, de Caifás, de Anás. Eu estou indo para a cruz porque eu decidi morrer para favorecer a uma geração por causa de um plano que o meu Pai construiu na eternidade antes da fundação do mundo. Aleluia! Jesus está dizendo: eu não estou perdendo o controle. Eu continuo tendo controle, inclusive da minha vida. É só um momento, eu vou entregar a minha vida, mas daqui a 3 dias eu vou reavê-la, porque esse mandato eu recebi do meu Pai. Aleluia! Queridos, Jesus, a sua crucificação não é obra do acaso, não é uma tragédia anunciada. Querido, é Jesus falando: o meu Pai tem o controle, eu tenho o controle, os céus têm o controle, e tudo que está acontecendo debaixo dos céus está sob a tutela do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! Então, antes do mundo existir, já Deus havia elaborado um plano de salvação. Que coisa maravilhosa. Irmãos, é como se o pai soubesse que o filho ia cair, ele já tivesse colocado lá na frente um colchão, porque o filho iria tropeçar e ia cair exatamente no colchão. Você está entendendo a grosso modo? Então Deus já tinha preparado tudo. Ele tinha declarado o seguinte: aquele que voluntariamente aceitar o meu filho, o sacrifício do meu filho, este será salvo. Aleluia. Você sabia que para que Jesus fosse crucificado, ele precisava ser crucificado com uma viga, com um pedaço de madeira? Mas que madeira é essa? Eu fiquei perguntando, e eu faço essa pergunta há muito tempo. Eu fiquei pensando: será que eles pegaram uma madeira de acácia? Será que eles pegaram madeiras onde? Porque Israel, num geral, não tem madeiras muito grandes. Eles trazem madeiras do Líbano. E eu fiquei me perguntando. Amém, Juninho? Glória a Deus. Alguém mais quer que eu chame? Não? Glória a Deus. Amém, Ednael? Glória a Deus. Está acordado? Oh, glória. Diaconisa Elabete, amém? Quer uma aguinha aí? Então, queridos, entenda. Eu sempre me perguntei assim: de onde veio essa madeira? Será que veio do Líbano? Porque Israel não tem madeira grossa.
Veio da onde? Ah, não veio do Mato Grosso, porque o Mato Grosso tem cerrado, não tem como colocar. Veio da onde? Irmãos, quando eu descobri, eu fiquei feliz demais. Eu vou compartilhar com você na próxima ceia, amém? Vamos fazer. Não, apóstolo. Então, eu disse que houve 6 condenações. 3 políticas, 3 religiosas. Só que na condenação religiosa, quando eles apresentam a causa para a condenação do Senhor Jesus, eles precisavam ter uma causa. E aí eles trouxeram a primeira causa. Ele disse que ele é filho de Deus. Aí, os legisladores de Roma foram olhar nas leis de Roma. Quem se declara filho de Deus? Ah, não tem nada falando sobre isso. Não, então não está condenado. Então Caifás e Anás precisavam encontrar alguma coisa em alguma lei para justificar que ele estaria recebendo a penalidade máxima, a penalidade de morte. Só que quando eles olharam na lei deles, eles também não encontraram. E aí, naquele tempo o Império Romano está dominando e alguém vai dizer assim, olha, aqui no Império Romano, se alguém disser que é filho de A, B ou C, de Zeus, de Astarote, se alguém falar que é filho de Deus, se falar que é filho de Satanás, não tem problema não, as leis não vão matar ninguém por causa disso. Caifás e Anás voltam. Temos que encontrar um argumento para justificar ao Império Romano um motivo para crucificá-lo. Porque a primeira deixa não deu certo. O primeiro processo que nós montamos, dizendo, ele disse que é filho de Deus, eles olharam na lei do Império Romano e descobriram que todo mundo pode falar que é filho de quem quiser. Aí eles voltam, diácono Erlon, para encontrar uma brecha na lei, para justificar o injustificável. Porque Pilatos vai dizer, eu não encontrei neste homem nenhum dolo, nenhuma culpa. Eu encontrei nele um homem inocente. Então eu não tenho motivos dentro da lei do Império Romano para que ele fosse condenado à morte de crucificação, muito menos. Então os religiosos precisavam apresentar o quê? Uma lei com uma penalidade máxima. E então os religiosos levantaram uma lei antiga, de um rei chamado Dário, da Pérsia. Preste atenção. Porque quando o diabo quer encontrar um motivo, ele vai até na lei dos persas para achar. Você está entendendo, sim ou não? Então, na lei dos persas, vai dizer o seguinte: se alguém levantar a mão contra o templo de Jerusalém, por força de decreto, deveria ser morto. Então, qual foi o argumento que eles usaram? Vamos lá em João capítulo 2. João capítulo 2, versículos 19 ao 22 diz assim: João 2, 19. Esse foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem, quem és tu? Ele confessou e não negou, confessou, eu não sou o Cristo. E então perguntaram, quem és tu? És Elias? Ele disse, não sou. És tu o profeta? Respondeu, não. Disseram então, declara-nos quem és, para que possamos dar a resposta a quem nos enviou. E então ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto. Ele está falando no nome de quem? De Jesus. João falando no nome de Jesus. Mas a palavra de Deus vai dizer que Jesus Cristo
num dado momento, ele se apresenta na frente do templo com os seus discípulos. E quando ele está na frente do templo com os discípulos, ele vai dizer assim, ó. Na realidade, os discípulos o levam diante do templo de Herodes e falam assim, olha a magnificência desse templo. Olha que maravilha desse templo. E aí Jesus entra com uma outra conversa. Ele vai dizer assim, ó, em 3 dias, o templo será derribado. E ele será reerguido. Esse templo será derribado e em 3 dias será reerguido. Os religiosos ouviram. E aí eles vão levar para Caifás e Anás dizendo o seguinte, ele disse que vai destruir o templo e vai reerguer o templo de Herodes em 3 dias. 2,19. Oh Jesus, espera aí. João 2,19, olha só. Respondeu Jesus, destruí esse santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus, em 46 anos foi edificado esse santuário. E tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu próprio corpo. Ou seja, Jesus está falando algo diante do templo, mas o que ele está falando não é sobre o templo, é sobre ele. E eles interpretam errado, eles vão dizer, nós demoramos 46 anos para construir esse edifício. Ele vai destruí-lo e reerguê-lo em 3 dias? Guardem essa informação. Os religiosos, para desfavorecer ao Senhor Jesus e para condená-lo, eles vão apresentar uma lei de Dario, da Pérsia, para condená-lo. O que dizia na lei? Se alguém levantar a mão contra o templo de Jerusalém, por força de decreto deveria ser morto. Preste atenção. Então, Caifás e Anás encontram na lei dos persas de Dário, uma lei que dizia, todo aquele que se levantar contra o templo vai ser morto. Eles pegam essa lei e levam diante de Pilatos. E falam, olha, o que está escrito na lei de Dario, uma lei perpétua, amém, Eduardo? Glória a Deus. Hoje tem vários Cláudios aqui na igreja, amém? Oh, glória. Então, olha só, qual foi o argumento que eles usaram? Aquilo que Jesus disse lá em João 2,19. Derribai o templo e em 3 dias o levantarei. Por não terem motivo para justificar a crucificação, levantaram a lei de Dario, que está escrito aonde? Em Esdras, no capítulo 6, no versículo 11. Esdras, capítulo 6, versículo 11. Olha só, que dizia que aquele que se levantasse contra o templo seria morto. E então os judeus muito carnais entenderam que ele havia falado sobre o templo de adoração. Mas Jesus estava falando dele mesmo. A interpretação que eles fizeram é que Jesus disse sobre o templo, mas Jesus disse sobre ele mesmo. Preste atenção. E para afirmar isso, o que eles fazem? Levantam 2 testemunhas, irmão Johnny. Para quê? Para, diante de Pilatos e Herodes, dizer, ele pecou e ele entra dentro desse decreto de Dario. E o decreto dizia o seguinte: o que Jesus disse era arriscado, sim ou não? Eles levantam 2 falsas testemunhas que disseram diante de Pilatos e de Herodes que Jesus derribaria o templo. E com base nisso, eles trazem a lei dos judeus, eles trazem a lei da Pérsia, e eles não entenderam exatamente o que Jesus disse. O que Jesus disse? Que o templo seria derribado e que no 3º dia ele seria reconstruído. O que eles entenderam? Que o templo era físico. Você quer ver que muitas vezes a gente não entende as coisas que é falado? Bata a palma.
Eu disse bata palma, não disse palmas. Você está vendo como a gente interpreta as coisas erradas? Que a gente pode pensar, não, mas eles eram burros. Não, eu não estou chamando você também de burro, não é nada disso. É porque muitas vezes o contexto falha a nossa interpretação para o momento. E nós estamos aqui olhando diante de um fato. As pessoas na realidade, eles querem uma palavra, mas elas querem mudar a realidade das coisas. Ou seja, Jesus estava ali, ele estava falando de uma verdade, e para justificar a penalidade máxima, eles então vão falar o quê? Leiam o decreto de Dario. Então Jesus vai morrer debaixo de um decreto chamado Decreto de Lei de Dario, rei da Pérsia. O mesmo que invadiu a Babilônia e tomou Beltesazar, neto de Nabucodonosor, lá em Esdras 6, 11 e 12. Olha o que ele está escrito nesse decreto. Também por mim se decreta que todo homem que mudar esse decreto, se arrancará um madeiro da sua casa, e o levantando, o pendurarão nele, e da sua casa se fará um monturo. E aqui é uma chave espiritual. Disse que aquele que se levantasse do templo, eles iriam pegar uma viga da sua casa, iriam arrancar uma viga da sua casa, e daquela viga iriam fazer o quê? Um madeiro. E iriam pendurar esse homem que se levantou contra o templo. E esse homem seria pendurado na viga da sua própria casa. Quem está aí? Então, o que nós estamos vendo aqui é grave. Por quê? Porque eles estão levantando uma lei persa para justificar o injustificável, para descondenar a Barrabás e condenar a Jesus. E para isso na lei persa dizia o quê? Se alguém se levantar contra o templo, esse alguém, a sua casa será derribada e feita um monturo, vão tirar as madeiras da casa dele e vão fazer uma cruz e vão pendurá-lo lá. E aqui, porque quando nós nos deparamos com a palavra do Senhor, João 12, 32 e 33, Jesus vai dizer: e quando eu for levantado da terra, a todos atrairei a mim, dizendo isso o significado da sua morte. Lá em João 3, ele também vai dizer assim, para Nicodemos: será necessário que o Filho do Homem seja levantado. Na lei de Dario, ele vai dizer o quê? O homem que se levantar contra o templo será pendurado na madeira da sua própria casa. E alguém pode dizer para mim: mas Jesus disse que ele não tinha nenhum lugar para repousar a sua cabeça. É verdade. Jesus abriu mão da herança, mas a mãe dele tinha uma casa. Quem está aí? Quem se lembra quem estava na frente da cruz quando Jesus foi crucificado? Dos apóstolos, um era João. E quem era a outra pessoa? Tinha mais duas pessoas, mas uma especificamente, a mãe de Jesus, Maria. O que Jesus vai falar para Maria? Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Por que Maria agora ia precisar morar na casa de João, pastor Hércules? Porque a casa dela foi derribada. Você está entendendo, sim ou não? Foi derribada para quê? Para tirar das madeiras, fazer uma cruz e deixar o monturo, segundo a lei de Dario persa. Então eles estão fazendo duas coisas. Crucificação, querido, ela é antes mesmo do Império Romano. Lá em Deuteronômio já falava de crucificação. A crucificação romana, ela era em X. Eles crucificavam o homem em X, e ele ficava com o pé sobre a terra, porque aí ele demorava muito mais morrer. Mas agora eles colocam Jesus numa cruz, literalmente uma cruz, porque a intenção daquele momento é que o condenado morresse rápido. E havia ainda, naquele dia, era sexta-feira, e por ser sexta-feira, às 18 horas, o que acontece? O Shabá.
E no Shabá ninguém pode fazer nada. Nós fomos, eu e os pastores, lá em Jerusalém. Lá em Jerusalém, no sábado, os elevadores, você não pode apertar o botão. Os botões, eles já ficam apertados para de andar e andar a pessoa descer ou entrar. Porque no Shabá ninguém trabalha. Então eles precisavam tirar Jesus antes das 18 horas por dois motivos. Se eles deixassem alguém pendurado no madeiro de sexta para sábado, a terra seria amaldiçoada, o dono da terra seria amaldiçoado e tudo que se plantasse na terra seria amaldiçoado. E mais, eles não poderiam mexer em pessoas mortas no dia de sábado. Então eles tinham que fazer tudo isso rápido. E aí eles vão fazer o quê? Vão correr. José de Arimateia, Nicodemos vão correr para que dê tempo deles tirarem Jesus da crucificação. O tempo todo. Jesus sempre soube que das madeiras da casa dele, ele estava dormindo debaixo do madeirame que um dia seria o lugar da sua morte. O que o diabo faz? E eu quero fazer disso um gancho para a família nessa noite. O que o diabo faz? Ele veio roubar, ele veio matar e ele veio destruir. Perceba que quando Jesus sai da casa, a casa é destruída. Querido, quando você tira Jesus da casa, a casa é destruída. Esse é um tempo que você precisa mais do que nunca manter Jesus na casa, para que Jesus possa manter a edificação da tua família. Então nessa noite eu quero dizer para você, muitas vezes nós olhamos e obviamente temos uma mania, vou dizer assim, de carregar cruz. A gente gosta de cruz, né? Vou pôr uma cruz no peito. Aí a gente, diferente dos católicos, o que a gente fez? Diaconisa Catiúcia, a gente, para não ser parecido com a igreja romana, aí a gente tirou Jesus da cruz e ficou com a cruz. Não, só a cruz sem Jesus pode. Só que a cruz, ela é um sinal do quê? De bênção ou de maldição? De maldição. Então assim, mas agora eu vou ter que quebrar as cruzes que eu tenho lá na minha casa, irmão. Escute, presta atenção. Seja maduro. Se o Espírito Santo te convencer a isso, amém. Glória a Deus. Mas o que eu estou dizendo é que a cruz não é um sinal de bênção. A cruz é um sinal de maldição, porque a palavra dizia: maldito será aquele que for pendurado no madeiro. A cruz é um sinal de maldição. Nós estabelecemos a cruz como símbolo do cristianismo. Jesus nunca estabeleceu símbolo para cristianismo. É o peixinho, é isso, é aquilo outro. Querido, escute. O símbolo máximo do cristianismo é o sangue de Jesus. Aleluia. Não é a cruz. Você imagina, Deus livre e guarde, alguém faça uma besteira com um familiar seu, com arma de fogo, aí você coloca a arminha de fogo pendurada no pescoço, em homenagem ao seu parente. Você vai fazer isso? Então muitas vezes a gente, na ignorância, a gente pega uma cruz e a gente acha que a gente é mais santo do que o outro, porque está com a cruz pendurada no pescoço. O verdadeiro simbolismo do cristianismo está em Cristo Jesus, no seu sangue derramado na cruz. Aleluia. Nós muitas vezes religiosamente tiramos o Cristo da cruz e achamos que está tudo certo. Querido, a cruz é um lugar em que eu e você precisamos carregar. A cruz é um lugar onde nós temos que entender, querido, que cada um vai pegar a sua. Todos nós carregamos lutas, dificuldades diárias, mas o que nós precisamos lembrar? Quando nós carregamos a nossa própria cruz, nós lembramos que alguém venceu e nós também venceremos. Jesus não disse que nós não teríamos problemas e nem tribulações e nem aflições. Ele disse: vocês terão tudo isso, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Que você possa entender hoje, a cruz, querido, ela não pode salvar você. Foi aquele que foi pendurado na cruz que pode de fato trazer salvação à sua vida. Jesus foi considerado maldito porque foi crucificado. Em Gálatas diz que tudo que a cruz toca é amaldiçoado.
E aí, algumas religiões chegam na frente da igreja e fazem sinal da cruz, pá, pá, pá. Só que a cruz é um sinal de maldição. E aí é como se você, quando você faz o sinal da cruz, você está declarando duas coisas erradas. Primeiro, ele aponta a cabeça dizendo Pai. Ele aponta o umbigo falando que é o Filho. Ele aponta um ombro falando que é o Espírito. E depois divide o Espírito e fala que o outro é santo. Aí vira a quarta pessoa da Trindade. Você está entendendo, sim ou não? 1, 2, 3, 4. Peraí, mas não é 3? Aí alguém dividiu o Espírito Santo no meio, para falar que um é Espírito e o outro é o Santo. Você está entendendo, sim ou não? Então, o primeiro erro escatológico. O primeiro erro de interpretação. O primeiro erro teológico. Mas, aí vem uma outra questão. Se a cruz de fato é um ambiente de maldição, quando eu faço o sinal da cruz, eu estou dizendo, eu me amaldiçoo. Você está entendendo sim ou não? Você está aí não? Pelo amor de Deus, fala alguma coisa. Então você entendeu por que o Evangelho não nos ensina a fazer o sinal da cruz? E tem gente que ainda faz as 3 cruzes. Aqui, tá, 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 tá e tá, tá, tá. Eu amaldiçoo a minha cabeça, eu amaldiçoo minha boca e amaldiçoo meu coração. Você está entendendo, sim ou não? Irmão, o que eu estou falando é sério. Escute, o primeiro dia que eu entrei numa igreja evangélica, quando o bispo falou assim para mim, vai em paz, vai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu, cabeçudo, o que eu fiz? Pá, pá e pá. Eu acabei de receber uma bênção, e o que eu fiz comigo mesmo? Eu recebi a bênção, mas eu estou me auto-amaldiçoando. Você está entendendo o mistério? Por causa da ignorância. Você está aí, não? Então, irmão, se você fazia, e tem gente que ainda fala assim, credo em cruz. Sim ou não? Tem crente que ainda fala, credo em cruz. Cruz, credo. Olha que confusão. Olha uma mistura de catolicismo com espiritismo e com... sei lá, que confusão é essa? Os ismos da vida estão trazendo maldição. A cruz é um lugar de maldição. Jesus se fez maldito por nós. Ele se fez pecado por nós. Ele não tinha pecado algum, mas Ele atraiu a cada um de nós a Ele. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E através de suas pisaduras nós fomos sarados. Ah, eu já fiz muito quem já fez essas 3 cruzes na testa, na boca e no coração? Levanta a mão. Só eu, gente, pelo amor de Deus. Só eu que fiz. Levanta a mão e diga, Senhor, eu me arrependo de toda ignorância espiritual. A tua palavra diz que o teu povo sofre porque lhe falta conhecimento. Mas a tua palavra diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E agora, para encerrar, eu vou ensinar uma outra coisa para você. Existem algumas religiões que elas fazem o seguinte, eu vou descer só para mostrar para você isso. Existem algumas religiões que elas não fazem pão, elas fazem um disquinho de trigo. O nosso disco é muito maior, o deles é pequenininho. Mas aí, quando você vai lá na última ceia, que Jesus reúne numa mesa com os seus discípulos, todos estão reunidos. E Jesus fala assim, ó, dentre vocês que estão aqui reunidos na mesa, um de vocês é o diabo, um de vocês é o traidor. E aí, João, que ficava sempre no coração de Jesus, estava sempre recostando a cabeça no coração de Jesus, o que vai acontecer ali? Eles perguntam, sou eu? Sou eu? Sou eu? Eles ficam perguntando quem é. E Jesus vai trazer uma resposta cabal a um deles. Aquele que tungar o pão dentro do meu prato é o traidor. Preste atenção nisso. Existe uma religião que ela faz o seguinte, o sacerdote abençoa, ele pega o cálice, e o que ele faz? Ele
tunga o pãozinho dentro do quê? Do vinho. Só que quando eu olho para a Bíblia fala que aquele que tunga o pão dentro do cálice é o cálice do traidor. E aí tem religião fazendo o quê? O sacerdote pega o cálice, ele pega o elemento e ele faz o quê? Tunga dentro do cálice. E aí ele come sozinho. A igreja recebe o quê? Só a moedinha. Só a pastilhazinha de trigo. Ou seja, o sumo sacerdote está dizendo o seguinte: eu sou o bonzão, porque eu posso tomar do cálice e comer do pão. Mas vocês, meros mortais, fiquem só com o pão, que na verdade nem pão é uma pastilha de trigo. Ele está dizendo o seguinte: eu sou melhor que você. O que nós fazemos como filhos de Deus aqui dentro? Nós fazemos o que a Bíblia ensina. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Depois de um exame, ele diz assim: comam é plural, e bebam todos, este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim, em favor de vós, em memória dele. Lembre disso, qualquer religião que tungar o pão dentro do cálice, é o cálice do traidor. Porque quem fez isso foi Judas Iscariotes. Você está entendendo, sim ou não? Eu acho que passou até um filminho na sua cabeça aí dos lugares que você foi, dos pãozinhos que você comeu da vida, é ou não é verdade? Não vou nem falar o nome do tal pãozinho, que é branco, redondinho, chatinho. Eu não vou falar o nome não. Não vou falar que é esse nome aí que termina com A não. Você está aí não? O povo sofre, sabe por quê? Porque falta conhecimento. Mas Jesus disse: conhecereis a verdade. Quem é a verdade? Jesus. Jesus é maior que a religião. Jesus não é católico. Jesus não é espírita. Jesus não é evangélico. Jesus é filho. Jesus veio para apresentar o quê? O reino do Pai. Ele veio apresentar o Pai e veio apresentar a verdade. E quando você conhece Jesus, que é a verdade, você começa a entender que você tem uma filiação. E você começa a lembrar que você tem uma origem, que não é aqui embaixo, mas é lá em cima. Muitas casas estão sendo derribadas por causa da lei dos homens, da ignorância dos homens, por causa da fé errada de alguns homens, dos sofismas das religiões. Jesus quer ensinar você a ser filho. Mas apóstolo, eu não preciso vir na igreja, porque então Jesus não é evangélico. Pois é, os evangélicos não vão subir. Não, então vou deixar de ser evangélico. Não, quem vai subir é a noiva. E quanto mais você vem nesse ambiente, e quanto mais você conhece a verdade, e quanto mais a verdade confronta você, e quanto mais você tem entendimento, mais você entende quem você é, mais você entende para onde você está indo. Porque mais importante do que nascer é saber que nós temos um lugar para voltar. Queridos, é muito imprescindível que você entenda que há um lugar para voltar. E esse lugar, querido, é melhor do que a terra. Muitas pessoas não sabem, mas há símbolos muitas vezes na tua casa que precisa ser derribado, quebrado, queimado. Eu vou dar um exemplo para você. Eu fui na casa de uma sobrinha minha, e eu entrei no quarto dela, a boneca olhou para mim. Eu falei: opa, essa boneca está doida, eu não é? Fui lá no banheiro, falei: eu sei que capeta que está aí. Voltei e falei assim: sobrinha, é o seguinte, entrei lá no seu quarto, você tem uma boneca bonita ali, não tem? Tenho, tio, ganhei, essa boneca é maravilhosa. Só que essa boneca está amaldiçoada, sabia? Será, tio? Falei: tá, o que eu faço agora? Você tem duas opções: mantém ela lá,
porque ela é sua, você ganhou. Ou a gente pode queimar ela. Tio, mas queimar minha boneca? Eu falei, filha, você quem sabe, a boneca é sua. Mas tem um demônio dentro dela. Então tá, tio, o senhor está falando, eu acredito. Queridos, eu não lembro se o pastor Domingos estava lá nesse dia. Estava, pastor Domingos? Estava? E aí nós reunimos lá, eu, pastor Domingos, pastora Marília, pastora Maria, minha sobrinha. Traz a boneca lá. Trouxemos. Derramei óleo na boneca. Derramei álcool na boneca. Risquei o fósforo, e a gente em oração. Joguei o fósforo sobre a boneca com álcool. Queridos, escute, preste bem atenção. Porque às vezes você tem algo consagrado malignamente na tua casa e você não sabe. E Deus abriu a minha visão para falar para algumas pessoas aqui que você não rompe porque existem coisas que estão consagradas dentro da tua casa. E aí olha só o que aconteceu. Quando eu risquei o fósforo, quando eu lancei o fósforo com azeite sobre aquela boneca, a boneca pegou fogo. Sabe o que aconteceu com os postes, de todos os postes da rua? Pu, 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 e a rua ficou no escuro. Você está entendendo isso, sim ou não? Ela falou, tio, é verdade, né? Sabe qual é o problema dessa geração? Ela só consegue acreditar quando ela vê. E eu estou aqui para falar para você, querido, que independente do artefato que está na tua casa, que trazia maldição, Deus vai trazer uma visão espiritual para você. Porque coisas que bloqueavam, que travavam teu caminho, teu ministério, teu casamento, tua vida sentimental, tua vida financeira, Deus vai destravar nesta noite em nome de Jesus. Aleluia. Recatalabasúbias. Nós estamos aqui hoje e nós somos filhos. Nós somos herdeiros de um plano perfeito de salvação. Lá em Romanos 3, verso 23 ao 26 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Tem muita gente que questiona a nossa salvação por força do nosso pecado. Mas a palavra diz que Ele é onisciente. E então alguém pergunta, apóstolo, se Deus sabia que o homem iria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Essa é uma pergunta que já me fizeram, tá? Se Deus sabia que o homem iria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, por que Deus colocou ela lá? Você já fez essa pergunta algum dia, não? Só eu que fiz um dia essa pergunta? Claro que Deus tem ciência de tudo. Mas por que Ele colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal, sabendo que Adão iria comer dela? Deus plantou a árvore no meio do jardim, como diz o texto, árvores boas para se comer e agradáveis à vista. Você imagina Deus deixando de fora a árvore do conhecimento do bem e do mal fora do jardim, e o homem dentro do jardim? Vamos imaginar o jardim aqui do lado, e o homem lá dentro, e a árvore do conhecimento fora do jardim. Aí a minha pergunta para você é: como que o homem poderia escolher entre o bem e o mal, se dentro da árvore, dentro do jardim, só tem o bem? Então por que Deus coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal lá dentro? Para que o homem, dentre 1000 possibilidades de bênçãos, ele tivesse uma escolha para errar. Porque senão não seria livre-arbítrio. Se Deus não colocasse uma possibilidade dentro do jardim, Ele estava dizendo: eu estou condicionando você a acertar sempre. Mas aí Deus faz o quê? Ele faz assim: você está com o corpo glorificado, mas no dia que você comer desta, você pode comer de todas, mas no dia que você comer apenas dessa, eu estou te dando uma opção. Então a opção era o conhecimento, o bem e o mal, ou a minha presença. Todos os meus benefícios, bênçãos, dádivas, sinais, prodígios e maravilhas, ou a árvore. Então Ele dá ao homem uma possibilidade, dentre milhares de acertar, Ele deu pelo menos uma, para que o homem pudesse escolher.
Porque alguém pode falar para mim assim: não, mas Deus foi mal, Deus foi. Como é que Deus faz isso? Como, querido, que você vai ter livre-arbítrio se você não tem uma escolha? É ou não é verdade, pastor Hércules? Ah, tem livre-arbítrio. Tem livre-arbítrio, mas tudo que eu escolher é bom. Então não existe livre-arbítrio. Se Deus tivesse feito assim, preste atenção. Se Deus não tivesse colocado uma árvore do conhecimento do bem e do mal lá dentro, nós estaríamos até hoje aprisionados no jardim e condicionados a acertar para sempre. E não haveria possibilidade do erro. Então o cenário seria um cenário sem a possibilidade de escolhas. E não haveria a possibilidade do livre-arbítrio. E então tudo seria apenas uma farsa. Porque eu só tenho livre-arbítrio quando eu tenho pelo menos uma possibilidade para escolher. Então a árvore do conhecimento do bem e do mal era uma possibilidade de escolha a cada um de nós. Por isso que a palavra fala assim: escolhe o bem e viverás. Todo dia nós vamos fazer escolhas. Eu comecei falando sobre fazer escolhas aqui nessa noite. Deus disse a Adão: no dia em que você comer, certamente você morrerá. Ou seja, no dia que você optar em fazer algo sem a minha direção, você pode morrer. Escute, há pessoas aqui fazendo coisas sem direção de Deus. E Deus está falando: se você fizer segundo a minha direção, tudo te irá bem. Se você fizer segundo a tua direção, tudo irá mal. Porque às vezes você no apuro, você fala: vou tomar uma decisão radical agora. Deus falou? Deus soprou? Deus ordenou? Deus direcionou? Não, então aquietai-vos. Por que eu estou falando isso? Porque existem pessoas aqui dentro, pensando em tomar uma decisão precipitada, por causa de algo que saiu do seu controle. O que Deus está falando? Pode ter saído do seu, mas não saiu do meu controle. Você está aí não? Essa palavra é para alguém que entrou aqui com este pensamento. Apóstolo, mas por que hoje não teve, né, o senhor não desceu, falou? Porque hoje, querido, o culto é só dele. Mas por que ele está falando? Porque tem coisa que se a gente não falar, querido, a gente se estribucha todo. A gente bate a cara na parede, a gente sofre aquilo que não deveria sofrer. Por quê? Porque a gente decide fazer a nossa vontade. Paulo diz lá em 1 Coríntios 6,12: tudo é lícito, mas nem tudo me convém, e eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Por que Deus deu a opção da árvore do conhecimento do bem e do mal? Para que o homem escolha a ele, e não as coisas deste século. Deus não obriga ninguém a servi-lo, a aceitá-lo. Você é livre, inclusive para negá-lo. Sim ou não? Ou seja, a porta de saída do jardim é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se eu não quiser ficar ali, eu como dela e vou embora. Se a porta do paraíso não tiver a porta de saída, não é paraíso, é uma prisão. E Deus não fez o paraíso como uma prisão. Ele disse o seguinte: olha, você vai estar aqui nesse paraíso até que você coma da árvore. Se você não comer, você está aqui dentro, mas tem uma porta de saída. E a porta de saída é a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o paraíso não é uma prisão. Você está aí não? Glória a Deus. Aleluia. Muita gente gosta de Jesus, mas poucas pessoas gostam de Jesus como o Senhor e Salvador. A gente gosta muito do Jesus que salva, mas a gente não gosta do Jesus que fala assim: está errado, faz de outro jeito. É ou não é verdade? Deus não é um Deus privador, Ele é um Deus doador. Preste atenção nisso. Quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, Deus não é privador, Deus é doador. Amém? Preste atenção nisso. Eu já estou encerrando. Deus é tão doador que tudo que estava no jardim do Éden era dele. Ele doou tudo para o homem. Tudo, tudo, absolutamente tudo. E Deus deu ao homem só uma possibilidade. Escute, se um Deus que dá tudo, Ele é mau, então eu não sei o que Deus é. Só que Deus deu tudo ao homem, mas deu a ele uma possibilidade de escolher.
Deus é tão doador que doou seu Filho unigênito por causa do tal amor que só Ele poderia ter por você e por mim. Porque não satisfeito em doar tudo o que tinha no jardim para o homem, as delícias do paraíso, ao perceber que o homem caiu, Ele falou assim: bom, já que eu dei tudo e você caiu, eu decido entregar o meu filho por amor de vós. Então Deus não apenas doou o jardim, Deus doou o seu filho para que nós tivéssemos direito à árvore da vida. Você está aí, não? Naquela cruz, Deus abriu as portas do paraíso para que eu e você pudéssemos entrar. Enquanto uma escolha de um homem nos fez sair do jardim, a escolha de um homem santo, o verdadeiro Cordeiro de Deus, que foi sacrificado antes da fundação do mundo, Ele nos deu a possibilidade de entrarmos de novo no paraíso. Por decisão de um homem nós fomos expulsos, mas por decisão de um outro homem nós temos o direito de entrar de novo. Você está aí, não? E isso é maravilhoso demais. Deus não quer privar você das festas, Ele só quer que você escolha a festa certa. Aleluia. Deus não quer te privar de amigos, Ele só quer que você tenha os melhores amigos. Porque às vezes a gente pensa: não, mas Deus está me privando, eu virei evangélico, agora não posso. Você pode tudo, mas nem tudo te convém. Eu não posso ter amigos? Pode, mas você precisa de amigos que conectam você ao reino, não ao mundo. Os amigos de Jó, ele chamava de amigos, mas quando Deus fala deles, Deus chama eles de conhecidos. Aleluia. Então tem gente que você acha que é teu amigo, querido, que é só um conhecido. O que Deus está falando para você é: eu quero ser o seu verdadeiro amigo. Só que quando a gente aceita Deus como amigo da gente, a gente perde um monte de amigo aqui fora. Porque quando a gente se torna amigo de Deus, sabe o que acontece, querido? A gente começa a entender que algumas amizades, que algumas companhias já não fazem mais bem. Muita gente que você chama de amigo é só conhecido, mas Deus nessa noite quer que você tenha amigos de verdade. Aleluia. E Ele está falando: eu quero também ser o seu amigo. Jesus disse: ninguém tem amor maior que esse, de dar a sua vida em favor dos seus amigos. Será que um amigo seu, se você ficasse doente, ele iria visitar você? Ou ele é só um conhecido? Porque quando é só um conhecido, ele vai só no dia da festa. Mas e no dia do luto, será que ele vai estar lá? Homens que buscam várias mulheres, ou mulheres que buscam vários homens, perdem sua identidade em Deus. Mas Deus falou ao meu coração, para que eu falasse algo para você nessa noite. Não precisa nem levantar a mão, não. Mas se tiver solteiro ou solteira aqui, Deus falou ao meu coração: eu tenho um bom encontro para a sua vida. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente fica com medo de ficar só. E pela precipitação, qualquer tranqueira que aparece no meio do caminho, a gente fala: é de Deus. É ou não é verdade? O que Deus quer fazer na sua vida? Porque tem gente que fala assim: não, Deus, não se mexe nessa área da minha vida, não. Irmão, eu caí nessa besteira um dia. Falei: Deus, eu estou salvo, glória a Deus, mas deixa eu cuidar só da minha vida sentimental, Deus. Deus falou assim: você quer cuidar mesmo? Deus, é nós, Deus. Nós não, é você. Você quer cuidar da sua vida sentimental? Quero. Então receba, então se vira com sua vida sentimental. O que virou? Nem vou falar para você o que virou. Nem vou dizer o que aconteceu. Aleluia. Você quer ter o controle? Cuidado. Aí quando deu tudo errado, eu falei assim: Deus, eu não quero mais não, eu não quero a minha vontade não, eu só quero a sua. Aí sabe o que aconteceu? Uma moça loira, cabelo caracolado, terninho preto, entrou lá na igreja um dia, e Deus falou assim: cuida,
Estou cuidando dela, estou cuidando do Lucas, estou cuidando do João, estou cuidando da Ana, estou cuidando da Maria, estou cuidando até hoje. Você está entendendo? Porque quando você deixa de fazer a sua vontade, faz a vontade de Deus, querido, tudo muda. Quando você faz do seu jeito, dá tudo errado. A gente tem uma falsa sensação que a gente está no controle, querido. Perca o controle e deixa Ele assumir. Tira a tua mão e deixa Ele pôr a dele. Tira o teu pé e deixa Ele colocar o dele. Tira a sua presença e deixa Ele colocar a presença dele. Quando? Aqui e agora. Deus tem tudo de melhor para nós. Querido, a precipitação, anote isso no teu coração. A precipitação é irmã da decepção. A precipitação é irmã da decepção. Você se precipita, depois você se decepciona. A minha mãe fala assim, ó, quem não ouve conselho, ouve coitado. Não ouviu conselho, quebrou a cara, coitado. É assim. Aí você não ouve a palavra, o que você vai ouvir? Coitado. Só que você não é coitado, você é filho, herdeiro e co-herdeiro das coisas superiores. E eu encerro dizendo que Deus, Ele nos perdoou. Eu termino dizendo, e eu tinha uma revelação aqui tão tremenda para te falar, mas está tão tarde, eu acho que eu vou passar no outro culto para você. Mas vou falar agora, você está muito curioso. Você sabe o motivo pelo qual os anjos, a palavra diz que os anjos, eles pecaram, e depois do pecado, eles perderam a salvação. Tanto que todo anjo que se rebelou contra Deus e caiu, perdeu a salvação. Todos sabem disso, sim ou não? Não há possibilidade de arrependimento. Por que, apóstolo, que os anjos, mesmo que eles viessem e falassem assim, Deus, eu me arrependo, me perdoa, Deus não pode perdoá-los? Porque toda escolha que você faz no ambiente da eternidade é uma escolha definitiva. E é por isso que a escolha que você faz em vida é crucial para determinar aonde você vai morar na eternidade. É por isso que alguém quando morre, se ela morreu condenada, condenada está. É por isso que se alguém morrer salvo, salvo está. Porque quando você sai de uma camada do temporal e vai para o atemporal, não há mais possibilidade de escolhas. E por isso os anjos não podem mais ser perdoados, porque quando eles escolheram se afastar de Deus, da sua presença, eles já estavam morando na eternidade. E quando eles fizeram esta escolha, eles declararam voluntariamente, eu não quero mais o que o céu tem, eu quero a minha vontade. E quando eles fizeram isso e se rebelaram contra Deus, eles foram condenados e condenados estão pelos séculos dos séculos dos séculos. Por isso que a escolha que você faz em vida determina a tua eternidade, porque toda pessoa que sai do temporal e vai para o atemporal, ele não tem mais poder de escolha. Porque no campo da eternidade não há mais escolhas, você já escolheu que lado você vai estar. A minha pergunta é, você já está salvo? Ah, eu venho na igreja todo domingo. Não, eu não perguntei isso. Não, eu sou até obreiro. Não é isso que eu perguntei. Você está salvo? Jesus é o Senhor da sua vida ou você ainda manda em tudo? Ou você quer fazer como eu, na minha meninice, lá nos meus primeiros dias de conversão, Deus deixa comigo. Será que Jesus é só seu Salvador? Porque, querido, se Jesus é teu Salvador, Ele tem que ser o teu Senhor também. Ele manda e a gente obedece. Por quê? Porque Ele sabe o fim desde o começo. Eu quero que você vá para casa com várias reflexões. Mas a primeira delas é, você está salvo? Ou as suas atitudes diárias estão comprometendo a tua salvação? Apóstolo, a gente perde a salvação? Perde. Tanto que quando alguém se reconcilia e vem aqui na frente, qual é a oração? De confissão de fé. Senhor, reescreve o nome no livro da vida.
Ou seja, então existe uma possibilidade do nome ser riscado? Sim, existe. Tem a possibilidade de eu ser evangélico e ser condenado? Tem. Porque Jesus não chamou evangélicos, Ele chamou filhos. Você está aí, não? Se você é filho, você tem direito a ceiar. Onde estão os pastores?